Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Geice, para darmos início a mais uma aula de arte. Vamos lá? Pegando então o nosso livro didático de arte, na aula de hoje nós vamos dar início ao capítulo 5 do nosso livro. Capítulo 5 que é intitulado como A Arte de Contar Histórias. Quem não gosta de ouvir histórias, né, gente? Neste capítulo, nós vamos perceber que contar histórias também é arte e revelar alguns artistas nesse tipo de linguagem de interpretação. No primeiro momento, iremos conhecer a obra Escuto Histórias de Amor, da artista Ana Teixeira, que é uma performance onde o espectador é convidado a contar a sua história e ser ouvido. Já que até o momento vimos que cada indivíduo possui sua cultura, cada um é também um contador de histórias em potencial. Compartilhar experiências é uma forma de revivê-las e repensá-las. Aqui também é o momento de perceber que devemos ouvir a voz e a história do outro. Neste capítulo, nós vamos também perceber que a arte de contar histórias é uma forma de comunicação. Utilizar o corpo adequadamente no processo de comunicação e expressão, tentando superar seus limites e ampliando suas possibilidades. Também iremos transformar o espaço real em espaço cênico, através do exercício da imaginação e da memória, certo? Então vamos lá, dar início então ao nosso capítulo 5, na página 49 do nosso livro. A arte de contar histórias. O trabalho de Ana Teixeira transita por diferentes meios: desenho, instalações, intervenções urbanas, fotografia e vídeo. Suas obras tratam de temas como amor, identidade, sonhos e desejos. As suas intervenções e ações urbanas costumam ultrapassar os limites habituais de convívio entre as pessoas. Na ação urbana Escuto Histórias de Amor, Ana Teixeira tira as pessoas da correria do dia a dia ao propor que parem um momento para recordar e compartilhar histórias da sua vida. A artista já realizou a ação em 9 países, como no Brasil, Canadá, Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, Chile e Dinamarca. Porém, ela não registra as histórias. Nas filmagens das ações é possível ver a imagem, mas não o áudio. Escutamos os sons das ruas, das cidades e não as histórias. Embora 2 pessoas estejam presentes numa mesma situação, cada uma percebe o momento de maneira diferente. Isso ocorre porque entendemos e sentimos o que acontece em nossa vida, em nossa volta, a partir das experiências que tivemos. Dessa forma, é preciso estar aberto a ouvir outras pessoas para poder compreendê-las, assim como precisamos nos expressar para que os outros nos entendam. Na página 51, então, dando continuidade, nós temos a seção O que as outras pessoas pensam sobre. Quantas vezes você já foi surpreendido ouvindo histórias e vivendo a imaginação? A arte de contar histórias remonta a tempos antigos. Homero, poeta da Grécia Antiga, acredita-se que ele tenha vivido no século 9 a.C., por exemplo, por meio da tradição oral, imortalizou a história da Guerra de Troia em seu poema épico Ilíada, considerado uma das obras mais antigas da literatura grega. Muito antes da invenção da escrita, as pessoas já passavam sua sabedoria e seu conhecimento por meio da contação de histórias em diversas culturas e povos. Ainda hoje, as histórias são uma das principais formas de conectar diferentes gerações. E o que significa, então, tradição oral? É a transmissão de saberes que é feita oralmente pelo povo, de geração em geração, como costumes, lendas, orações, canções, vestimentas, alimentação e vários outros tipos.
E o que seria um poema épico, ou também chamado de epopeia? É um gênero literário narrativo bastante extenso que conta por meio de versos fatos históricos e heróicos sobre personagens reais ou lendários. Então, atualmente, nos nossos dias, em geral, os jovens da idade de vocês gostam muito de histórias. Por isso que é sempre bom, sempre prazeroso a gente relembrar histórias, coisas que aconteceram, que nós já vivemos, que já fizeram parte da nossa vida. E no nosso livro ele traz algumas questões, a questão 1, 2 e 3 da página 51, 52 e 53, para que a gente registre nossas lembranças. E isso também é de fundamental importância, Uma estratégia para a gente trabalhar a contação de histórias são as anedotas, que nós vamos conhecer um pouco mais depois. São narrativas curtas, de algum fato curioso ou engraçado. Também tem um exemplo de anedota na questão 4 da página 53, certo? Onde nós iremos produzir uma anedota, vai ser bem legal, certo? Então, esse hábito de contar e de ouvir histórias, como a gente pôde perceber, já faz parte da tradição humana há muito tempo. Mas atualmente isso vai ficando cada vez mais esquecido. As pessoas estão sempre muito ocupadas, a vida corrida, cotidiana, e também com os novos meios de comunicação, fica mais difícil cada vez mais deixar de lado o hábito de se ouvir histórias oralmente, Você sentar ali na presença da pessoa e ouvir o que ela está contando, ouvir da boca dela e não por meio de aparelhos eletrônicos ou escrita, Ouvir pessoalmente da voz da pessoa aquela história que ela viveu, que ela conheceu, que ela participou, que ela ficou sabendo de alguma maneira. E esse ato de ouvir, de contar histórias, é sim considerado também como arte, como uma forma de arte, como uma forma de cultura. Até porque através dessas histórias nós podemos produzir aí vários outros elementos artísticos, As histórias elas estão presentes, por exemplo, no teatro, na pintura, também podem ser contadas por meio de dança, das músicas, E muitas vezes esses outros elementos começam a partir de uma história que foi ouvida ou vivenciada. E a partir dali, o artista ele cria a sua obra de arte, a partir de uma história que ele viveu, que aconteceu com ele, ou que ele soube, que ele ouviu de alguma outra pessoa. Então, por isso é tão importante esse hábito de ouvir e contar histórias. No dia da nossa aula, então, eu vou querer saber de vocês, que tipo de história vocês já viveram, que história vocês gostam de relembrar, da vida de vocês, algum fato marcante, algum fato muito importante para vocês. Então, eu vou abrir os meus ouvidos para ouvir as histórias que vocês tanto gostam de contar e de falar, tá certo? Então, eu aguardo vocês, um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!